O Salmo 31 foi escrito pelo rei Davi. E neste salmo, Davi pede para que Deus não permita que ele fique confundido diante dos seus inimigos. E no final, ele incentiva as pessoas a amarem ao Senhor, porque ele fala no decorrer desse salmo que ele tem a sua confiança plena no Senhor, porque o Senhor é bendito, o Senhor é bom, no sentido de estar ao lado do seu povo e de fazer resplandecer a sua luz em cada momento de perseguição. É possível que Davi tenha escrito esse Salmo 31 quando estava sendo perseguido pelo rei Saul. Lá no texto de 1 Samuel, nos capítulos 23, 24 e 26, nós vemos que o rei Saul perseguiu a Davi, sendo seu inimigo. Pode ser também que esse salmo tenha sido escrito em um outro contexto, quando ele estava sendo perseguido no meio das guerras e das batalhas em favor do povo de Israel. Ou pode ser que ele tenha escrito esse salmo quando ele estava fugindo de Absalão. O filho dele, chamado Absalão, tentou assumir o trono em certa ocasião. Esse registro se encontra no livro de 2 Samuel, nos capítulos 15 a 18. Lá lemos a respeito de Absalão, que quis tomar o trono de seu pai. Então ele foi até a cidade de Hebrom, ele foi conversando com o povo de Israel, resolvendo as causas e os problemas que eles apresentavam para que fossem resolvidos, e foi dizendo para o povo: Olha, eu poderia fazer mais por você, mas não posso porque eu não sou o rei. E depois de um certo tempo ele foi até Hebrom e levantou uma rebelião contra o rei Davi. Então, esses três contextos são alguns dos contextos em que Davi foi perseguido por inimigos. E no Salmo 31, o que ele pede a Deus é que ele não seja confundido, que Deus esteja com ele. E ele engrandece a Deus, dizendo que Deus resplandeceu a luz sobre ele e que Deus não o deixou confundido. E no final ele termina dizendo que nós devemos amar ao Senhor e devemos nos esforçar para estar com Deus, estar com Ele. Vamos aqui à leitura. Versículo 1: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Então nós vemos, já no versículo 1 ele fala, ele declara. O Salmo 31 é uma oração. Davi está conversando com Deus e dizendo: Eu confio no Senhor. Não me deixe confundido, mas me livra. Verso 2: Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Ele pede que Deus seja a força dele, a rocha dele, que Deus escute a oração dele. Versículo 3: Por quê? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Nesse versículo 3, Davi fala que pede para que Deus o seja a rocha e a fortaleza dele pelo amor do próprio nome de Deus. É como se Davi dissesse: Eu posso não merecer, mas como o Senhor é bom, pela sua bondade, por amor ao teu nome, que o Senhor tem um nome, que é um nome que se chama Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, o Senhor é Príncipe da Paz, o Senhor é Deus, que é bondoso e que é benigno, pela tua benignidade, que o Senhor venha me guiar e me encaminhar. Versículo 4: Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Veja que é todo o contexto de pedido de proteção a Deus contra o seu inimigo. Versículo 5: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Versículo 6: Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Davi agora fala a respeito dele, que ele não confia
em nenhuma vaidade. A confiança dele em relação aos seus inimigos está totalmente no Senhor. Versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. No versículo 7, ele está falando como Deus é bom. Ele fala que Deus considerou a sua aflição, conheceu a alma dele nas angústias, Deus esteve com ele. 8. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Versículo 9. Veja que no versículo 8 ele mais uma vez honra ao Senhor, dizendo quem é Deus, que Deus o guardou, que Deus o protegeu. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Versículo 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Versículo 11. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio, ou seja, eu fui a vergonha dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Aqui nesse trecho do versículo 9, 10 e 11, Davi fala que houve momentos em que ele estava sendo perseguido, em que a perseguição ficou mais forte e que ele passou por noites de insônia, em que ele ficou com os seus ossos sendo consumidos. Fala a respeito de ter perdido peso, de ter ficado preocupado, aflito por causa disso. Versículo 12. Estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. 13. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim e intentam tirar minha vida. Versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Versículo 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Nós vemos aqui Davi pedindo que ele não seja confundido, mas que os seus inimigos sejam. 18. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo, em cidade segura. Aqui no versículo 21, Davi está dizendo que Deus o guardou, o colocou em lugar seguro, teve misericórdia dele. 22. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Então aqui no versículo 22, Davi está dizendo que houve momentos em que ele pedia muito a Deus, em que ele estava passando por vergonha, por anemia, que ele fala que os seus ossos estavam secos, e ele chegou a pensar, na pressa, estou cortado de diante dos olhos de Deus, que Deus havia esquecido dele. Só que apesar disso, ou seja, não obstante, apesar dele achar que Deus o havia cortado, ele viu que o Senhor o ouviu. Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Versículo 23. Ele incentiva os outros. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. 24. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então ele termina dizendo, no meio do salmo, ele fala que houve muitos momentos em que ele se sentiu fraco, em que ele se sentiu abatido, mas no meio do caminho Deus fez resplandecer o rosto, em outro momento Deus o ouviu, em outro momento Deus o colocou em um lugar seguro. O que ele fala no Salmo 31 é que no meio do enfrentamento com os seus inimigos,
existem os altos e baixos. Você pode pensar que Deus não está com você numa aplicação prática desse salmo para a sua vida. Mas o que Davi mostra é que Deus esteve com ele, tanto nos momentos em que ele estava mais fraco, quanto nos momentos em que Deus o colocou em lugar seguro, em que Deus o guardou, o ouviu e o protegeu. E a conclusão a que Davi chega, no final de tudo, ele fala aqui nos versículos 23 e 24. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Então ele chegou à conclusão que Deus o guardou e retribui com abundância aos soberbos. Ele pôde ver, mais tarde, a derrota do rei Saul. Ele não precisou atacar o rei Saul. Foi o próprio Senhor que permitiu que o rei Saul entrasse numa batalha contra os filisteus e ele fosse ceifado. Ele não precisou lutar contra o seu filho Absalão. Foi o próprio Senhor que permitiu que Absalão caísse em uma armadilha. Os seus cabelos ficaram presos entre as árvores e o general de Davi, que se chamava Joabe, resolveu matá-lo. Isso gerou uma tristeza em Davi, pelo fato de Absalão ter morrido. Porém, foi o braço do Senhor, em razão da sua revolta contra o seu pai, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. E ele conclui: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Ele está dizendo que vale a pena confiar em Deus e ele pede a Deus, veja no versículo 1, eu em ti, Senhor, confio. Ele fala que ele tem a sua confiança em Deus. Portanto, Salmo 31 nos fala para sempre termos relacionamento com Deus e termos a nossa confiança nele, porque é ele que nos mostra o caminho em que devemos andar e, no final, a vitória, ela vem. No meio do caminho haverá algumas baixas, alguns momentos em que você se sentirá sozinho, como Davi relatou nesse salmo. Mas no final, ele acaba dizendo a todos: amai ao Senhor, esforçai-vos, porque ele guarda os seus santos e ele retribui abundantemente aos soberbos. Ele vai retribuir aos soberbos que estão à sua volta lhe cercando. Confie no Senhor em todo o tempo. Confie no Senhor. Esse é o Salmo 31, e neste salmo é o dia 31 desse mês. Nesse mês nós temos 31 dias, e em cada um dos salmos que foram meditados ao longo desse mês, eu deixei o vídeo do capítulo de Provérbios do dia. Hoje, que é o dia do Salmo 31, dia 31, vou deixar aqui Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Se você acompanhou todos os vídeos ao longo desse mês, teve a chance de meditar em Provérbios também, do capítulo 1 até o capítulo 31 hoje, e encerra o livro completo de Provérbios. Provérbios é um bom livro para que você medite sempre, todos os meses. Você pode meditar em Provérbios porque tem 31 capítulos. E é um livro que traz sabedoria, discernimento, inteligência, conhecimento, instrução, conselho, discernimento, prudência, tudo o que é necessário para a tomada de boas decisões. E no canto direito está o botão para que você possa se inscrever no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Deus abençoe, a paz do Senhor.